Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um dia, por mais um momento que estamos aqui juntos para falarmos do reino de Deus, da cultura do reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que diz respeito sobre o novo homem e a nova conduta diante do mundo. Nessa lição de hoje, lição de número 10, como vocês podem observar, novo homem e sua conduta diante do mundo, é a lição 10 da nossa aula de hoje, da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. E como todos vocês sabem, nós iremos utilizar como apoio bibliográfico o nosso livro do pastor Hernandes Lopes, Comentários Expositivos da Agnus sobre Efésios. E sem perda de tempo, o textuário da nossa aula de hoje se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 24, que nos diz o seguinte: Vos revestistes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Os objetivos da nossa aula são três. Primeiro, discorrer acerca da nova vida em Cristo. Segundo, ensinar acerca das coisas que não devemos praticar. E terceiro, apresentar os cuidados com a nova vida. A introdução, abre aspas. Em Efésios 4, do versículo 1 até o versículo 16, que foi o texto de referência da aula anterior, do vídeo anterior, que está em nosso canal, professor Oséias Pinto, Paulo tratou da unidade da igreja. Nesse parágrafo, ou seja, na aula de hoje, nós iremos estudar, que é a partir do versículo 17 do capítulo 4, ele trata da pureza da igreja. Tríplice ênfase de Paulo no texto em apreço, a admoestação, a argumentação e a aplicação. Portanto, meus amados irmãos, nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a importância de quem nós éramos, quem nós devemos ser e como aplicar os ensinos que Jesus Cristo nos deixou. Como vocês sabem, nós não seguimos estritamente a revista, a cada tópico da revista, mas nós desenvolvemos nossa aula, cada vídeo nosso, para que você, professor, para que você, professora, possa ter algo a mais, para que não seja mais uma aula aí lançada no YouTube. Eu não estou procurando aparecer, dizer que sou melhor do que alguém e tudo mais, mas esse vídeo vai de encontro ao seu interesse, porque procurará ir além da revista. Por isso que eu estou utilizando esse livro como base bibliográfica para a nossa aula. Então, segundo Hernandes Lopes, citando Warren Wiersbe, do capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 32, Paulo, em primeiro lugar, ele faz o quê? Ele vai tratar da admoestação. Uma clara ruptura com os velhos costumes pagãos. Do versículo 17 até o versículo 19, que diz o seguinte: Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, Paulo vai escrever aos Efésios sobre como vivem os pagãos, como vivem os gentios. Não apenas porque eles não são judeus de fato, mas porque ainda não reconheceram Jesus como Senhor das suas vidas. Então, como é que essas pessoas vivem? Quais são as características? É o que nós iremos começar a desenvolver a partir de agora. Então, são essas as características dos gentios, dos pagãos, daqueles que estão
longe da presença do Senhor Jesus. São 7 características, segundo Efésios capítulo 4, versículos 17 até o 19. Primeiro, a vaidade de seus próprios pensamentos. Segundo, entendimento obscurecido. Terceira, alheios à vida de Deus. Quarta, vivem na ignorância. Quinta característica, eles apresentam o quê? Dureza de coração. Sexta característica, entregam-se à dissolução para cometer toda sorte de impureza. E sétima característica, entregam-se à avidez. Agora eu quero detalhar, destrinchar com você cada uma dessas características. A primeira característica é a vaidade de seus próprios pensamentos. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 17, que nos diz o seguinte: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Não é assim que as pessoas no mundo vivem? Os que se opõem a Cristo, os que se opõem ao reino de Deus, os que se opõem à igreja, o corpo de Cristo, eles afirmam que não existe Deus, que não acreditam em Deus, que nós somos tolos, que eles que têm a ciência, eles que são mais inteligentes e mais sábios. Mas o que a palavra de Deus diz? Que isso é vaidade. Lá em Eclesiastes fala que tudo que a gente almeja nessa vida, todas essas coisas que a gente procura, tal, tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, só tem uma verdade, que é a verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Portanto, o que Paulo fala? Não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, porque agora nós precisamos ter novamente um novo pensamento. Não dá mais para nós vivermos como nós estávamos no mundo, separados de Deus. É preciso termos uma nova mentalidade, mentalidade de humildade, de submissão a Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo, tendo o capacete da salvação. Então, quando nós nascemos de novo, nós temos que desfazermos do velho eu. Claro, começando principalmente na mente, porque é na mente que nós tomamos as decisões, é na mente que tomamos o controle das nossas vidas, no emocional, no espiritual. Então, não dá mais para nós vivermos como nós vivíamos antigamente. Vejamos mais conforme a Bíblia Sagrada. Romanos 1, versículo 21 até o 25, o que nos diz? Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Ou seja, quando nós nos tornamos donos da sabedoria mais importante, que nós sabemos mais do que os cristãos, então nós estamos sendo que pessoas que não têm o bom senso. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A segunda característica de quem nós éramos, ou de quem está afastado do Senhor, dos gentios naquela época, que Paulo está falando aos Efésios. Eles apresentam o quê? O entendimento obscurecido. Efésios, capítulo 4, versículo 18, parte A, que nos diz: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas. E por que eles estão com o entendimento obscurecido? A própria Bíblia Sagrada vai nos explicar.
Veja bem, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 6. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou: das trevas resplandeça a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então nós devemos ter essa plena alegria e satisfação de que nós estamos na luz, como ele na luz está, como fala a própria Bíblia Sagrada. Então nós devemos dar glórias a Deus, graças a Deus, por sermos iluminados por esse conhecimento, pela verdade. Tudo que diz respeito a trevas, obscuro, não é de Deus, não é do Espírito Santo, não é de Jesus. Está relacionado a quem? Ao Satanás, que é o pai da mentira, que vive no oculto. Portanto, o cristão precisa ter o quê? Uma mente cada dia mais caracterizada pelo conhecimento da glória de Deus. A terceira característica dos gentios, daqueles que estão distantes do caminho, está em Efésios, capítulo 4, versículo 18, parte B. Alheios à vida de Deus. Veja bem, e separados da vida de Deus. Como alheios, Hernandes Lopes vai comentar o seguinte, essa passagem. Vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Vivem separados de Deus, adoram outros deuses e abandonam o Deus vivo. A quarta característica, vivem na ignorância. Versículo 18 do capítulo 4, parte C. Por causa da ignorância em que vivem. Hernandes Lopes, comentando essa passagem, ele vai nos afirmar. João Calvino, no início de sua obra Institutas da Religião Cristã, diz acertadamente que o verdadeiro conhecimento começa com Deus. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. A verdade e a vida caminham juntas. Se você crê na verdade de Deus, então você recebe a vida de Deus. E quem é a vida de Deus? Quem é a vida? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda aquela passagem que vocês já muito conhecem. A quinta característica dos gentios, isto é, daquelas pessoas que estão longe do caminho, dureza de coração. Essas pessoas apresentam um coração duro. Isso está na parte D do versículo 18 do capítulo 4. Devido ao embrutecimento do seu coração. A palavra grega que Paulo usa é poroses. Poros era uma pedra mais dura do que o mármore. Essa palavra era usada na medicina para calo ou formação óssea nas juntas. Quer dizer petrificar, tornar duro e insensível. O termo chegou até o sentido de perda de toda a capacidade sensitiva. Paulo diz que a mente dele se tornou dura como pedra e a consciência ficou cauterizada. Nesse coração duro como pedra não há lugar para Deus, nem para os lídimos valores morais. Paulo diz que os pagãos chegam ao ponto de perder a sensibilidade. E ele ainda diz mais, Hernandes Lopes. William Barclay está coberto de razão quando diz que o horrível do pecado é seu efeito petrificador. No começo, a pessoa sente vergonha ao pecar. Depois, perde o pudor, o temor e o horror. Peca sem remorso nem pesar. A consciência petrifica-se. Aí ele também vai falar essa lenda aqui, que é muito interessante para a gente conhecer sobre o estágio dessa pessoa que vive com a mente cauterizada, petrificada. Continuando. Há uma lenda que retrata bem esse processo da petrificação.
Essa lenda fala da dependência do álcool. Conta a lenda que o álcool é uma composição feita, formada pelo sangue do pavão, do leão, do macaco e do porco. Quando o homem começa a beber e sente-se bonito, atraente como um pavão. Depois, sente-se forte e valente como um leão. Em seguida, começa a fazer mesuras como um macaco. Mas no fim, chafurda na lama como um porco. Esse é o processo do pecado. O estágio final dessa escalada é a perda total da tristeza pelo pecado. A consciência está abafada, a mente cauterizada e o coração endurecido. O passo seguinte é a conduta ultrajante, sem qualquer preocupação com padrões pessoais nem sanções sociais. É a rendição desavergonhada a toda parte de imoralidade. Na verdade, todo esse estágio é o que caracteriza a sociedade atual, onde nós vemos cada vez mais a inversão de valores, onde a família que Deus instituiu, homem e mulher, macho e fêmea, onde Deus instituiu o sexo só após o casamento, onde as crianças têm que obedecer os mais velhos, os pais, onde nós temos que seguir a palavra do Senhor, e a gente vê toda uma inversão. Os valores bíblicos não são mais tão defendidos como eram, e quem defende a palavra de Deus torna-se perseguido. Ou então, afirmam-se, você está desatualizado. Isso não cabe mais nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus ela é uma palavra verdadeira e absoluta. Jesus afirmou que ele é a verdade. Ele não falou, hoje eu sou a verdade. Ontem eu fui a verdade. Ele diz, eu sou. Como ele falou para o próprio Moisés, eu sou. A sexta característica, entregam-se à dissolução para cometer toda sorte de impureza. Efésios capítulo 4, 19, parte A. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado. É o que a gente vê nos dias atuais, infelizmente. Você vê uma depravação, a gente percebe uma falta de pudor, uma falta de vergonha. As pessoas hoje perderam o respeito umas pelas outras, pela palavra de Deus. As pessoas procuram cada dia mais ganhar dinheiro, ganhar seguidores, inscritos, visualizações, ganhar status, mostrando o seu corpo. Você percebe mulheres adicionando, vendendo vídeos pela internet para ganhar dinheiro. Cada dia mais você vê, por exemplo, no Instagram, as pessoas dançando com poucas roupas para que eu e você tiremos o nosso foco de Cristo e olhemos para o pecado. Isso tudo é uma estratégia de Satanás. Porque o reino de Deus é caracterizado pelo quê? Pela pureza. O reino de Deus é caracterizado pelo quê? Pela verdade, pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o reino de Deus não se compactua com o reino do mundo, com o diabo, porque o reino do mundo é caracterizado pelas obras da carne, idolatria, feitiçaria, orgias, mentiras e tudo mais. Aí Hernando Dias Lopes irá falar sobre essa passagem aí. Devassidão ou lascívia, aqui é a tradução da palavra grega azélgia, que significa disponibilidade para qualquer prazer. Ao pé da letra, o homem que tem azélgia é aquele que perdeu completamente a vergonha e já não se importa mais com a opinião dos outros. Isso aqui só acontecia naquele tempo? Só naquela época? Ou acontece nos dias de hoje? A Bíblia ela é muito atualizada, é a palavra de Deus. Por isso que foi escrita para mim e para você, para que pudéssemos estarmos aqui falando sobre o reino de Deus, falando sobre Jesus, para que as pessoas sejam libertas
dessas características pecaminosas, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, Paulo, admoestando aos Efésios, ele vai tecer a última característica dos pagãos, dos gentios, daqueles que não aceitaram Jesus, que está na seguinte característica: entregam-se à avidez, cometendo com a avidez toda espécie de impureza. Efésios capítulo 4, versículo 19, parte B. Hernandes Lopes, comentando essa parte B do versículo 19, ele fala o seguinte: a palavra grega pleonexia quer dizer avidez, arrogante ou execrável desejo de possuir. Trata-se do desejo ilícito de possuir o que pertence a outro, ou seja, o espírito pelo qual o homem está sempre disposto a sacrificar-se o próximo para satisfazer seus caprichos. Pleonexia é o desejo irresistível de ter aquilo a que não se tem direito algum, sejam bens, sexo ou qualquer outra coisa. Francis Fox diz que pleonexia é o desejo de ter mais do que é devido, a paixão de possuir sem qualquer consideração para com o que seja justo ou para com o direito das outras pessoas. Na verdade, tudo isso aqui que Paulo está falando acontece no dia de hoje. As pessoas não estão nem aí. As pessoas cada vez mais em busca do hedonismo, do seu próprio prazer, não importando se é certo, se é errado, se é ruim, se é pecado. É isso que as pessoas estão fazendo. E é isso que a gente vê nos desenhos, nos filmes, nas séries. As pessoas não estão buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Portanto, essas pessoas precisam conhecer a verdade. Portanto, essas pessoas precisam serem libertas, precisam conhecer a Cristo. Não dá para ficar no reino de Deus, não dá para pertencer ao corpo de Cristo, pessoas com uma mente assim, com atitudes assim. Aí Paulo irá argumentar, a partir do versículo 20 até o 24 do capítulo 4. A verdade tal como ela é em Jesus. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato ouvistes, e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestistes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, na passagem anterior que nós tecemos, naqueles slides, ali mostra que nós éramos como o mundo é, como os gentios eram. E agora nós precisamos ser como, né? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender de Cristo, como você pode ver nesses números vermelhos em cima dos textos. Nós precisamos aprender de Cristo, não é sobre Cristo. Se é que de fato ouvistes, nós precisamos ouvir, por isso que nós estamos aqui comentando sobre a palavra de Deus. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ouvir, ler, comer o rolo, como fala lá em Ezequiel. E nele foste discipulados. Nós precisamos ser discipulados em Cristo. Nós precisamos ser ensinados à base da verdade da palavra de Deus. Quarto, a ser renovados no modo de raciocinar. Nós não podemos ter uma mente como nós tínhamos antes do novo nascimento. Só tem o novo nascimento se mudarmos de atitude, se mudarmos de pensamentos. E vos revestirdes do novo homem. É uma outra característica desse novo homem, desse novo eu. Esse novo eu é oposto ao velho eu. Por quê? Porque nós estamos aprendendo de Cristo, não é comum. Porque nós estamos ouvindo Cristo conforme a palavra dele. Nós estamos sendo discipulados por Cristo, porque Cristo está vivo, está ressuscitado. E o Espírito do Senhor está sobre nós. A quarta característica, esse novo homem tem um novo modo de raciocinar. Nós não pensamos agora para o nosso próprio prazer. E a quinta característica, para nós nos vestirmos, revestirmos do novo homem. Então, todas aquelas características que nós estávamos falando, né? Aprendestes a Cristo, se de fato ouvistes, nele fostes instruídos,
vos renovar no espírito da vossa mente, vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. É importante notar que Paulo fala de aprender com Cristo e não sobre Cristo. Aprender com Cristo representa ter um estreito relacionamento com Ele. Aprender sobre Cristo é ter informações sobre Ele. Uma pessoa pode conhecer sobre Cristo e não ser salva. Posso aprender sobre o Rui Barbosa, porque tem um livro sobre sua vida. Mas jamais posso aprender a Rui Barbosa, porque ele está morto. Jesus Cristo está vivo. Portanto, posso aprender com Cristo. Aleluia! Cristo é a substância, o mestre e o ambiente de ensino. Cristo é o conteúdo do ensino. Aprendemos com Cristo, mas Cristo também é o mestre. O ouviste. Outro sim, Cristo é um ambiente. Nele foste instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. Aprender com Cristo não é além do que tirar nossa velha humanidade como uma roupa podre e vestir a nova humanidade criada na imagem de Deus como uma roupa nova. A conversão básica deve ser seguida pela conversão diária. Tornar-se cristão envolve uma mudança radical. Envolve o repúdio do nosso próprio eu, antigo da nossa humanidade caída, e a adoção de um novo eu, ou da humanidade criada de novo. Aí veja o contraste dos dois homens. O velho se corrompe, o novo é criado segundo Deus. O velho era dominado por paixões descontroladas, o novo foi criado em justiça e santidade. Os desejos do velho eram do engano, a justiça do novo é da verdade. O pagão se corrompe por causa da futilidade de sua mente, o cristão se renova por causa da renovação de sua mente. Aí a aplicação que Paulo vai fazer para mim e para você está em Efésios capítulo 4, versículo 25 até o versículo 32. Sobre a aplicação, Paulo não apenas expôs princípios, mas agora aplica-os a diferentes áreas da vida. Paulo chama alguns pecados pelo nome. Efésios capítulo 4, versículo 25 até o 32. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. E por que Paulo vai falar sobre essa aplicação? O que a gente fazia e como nós devemos ser agora. Porque nos relacionamentos diários, nos relacionamentos pessoais, nós poderemos cair em pecado por causa desses seguintes erros, por causa desses 5 pecados que nós iremos abordar a partir de agora. São esses pecados, professor Oséias. Primeiro, a mentira. Segundo, a ira. Terceiro, o roubo. Quarto, palavras torpes. E quinto, a amargura. A mentira. Por que nós devemos evitar a mentira? Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios 4, 25. Portanto, quem vive na mentira é filho de quem? Filho de Satanás. Quem vive na verdade é filho de Jesus. E Jesus Cristo mesmo falou que ele peca desde o início. Ele é mentiroso. Isso é característico do que lhe é próprio, a essência dele. Precisamos viver a verdade. Pessoas que brincam de qualquer jeito, contam piadinhas, fazem gracinhas, mas isso não é característico do novo homem, mas sim do velho homem.
E só vai entrar no céu quem nascer de novo. E a presença da mentira numa pessoa não é característica da pessoa que nasceu de novo, mas sim do velho eu. É o que Jesus fala em João 8,44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Apocalipse 22:15. Para onde vão os mentirosos? No entanto, fora de onde? Fora do céu. Estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O segundo pecado que nós devemos evitar, a ira. Efésios, capítulo 4, 26-27. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Há dois tipos de raiva, tá, meus irmãos? Que a ira é sinônimo de raiva. A justa e a injusta. Precisamos sentir raiva justa. Aí ele vai citar o exemplo. A ira de Wilberforce contra a escravidão na Inglaterra é um exemplo de raiva justa. A raiva de Moisés contra a idolatria é outro exemplo clássico. A raiva de Lutero contra as indulgências é um dos mais claros exemplos desse ensinamento de Paulo. A raiva de Jesus no templo ao expulsar os cambistas é o exemplo por excelência desse princípio bíblico. Se Deus odeia o pecado, seu povo também deve odiá-lo. Portanto, meus irmãos, essa é a nova característica do novo eu, de quem nasceu de novo, que deve ser o quê? Evitar a ira, mas possuir e colocar em prática essa ira contra o pecado, contra todas as injustiças, contra a maldade. Nós temos que ter essa característica, defender o reino de Deus, seja quais forem as consequências, seja quais forem as circunstâncias, nós precisamos mostrar essa característica de que nós nascemos de novo. Aí Paulo qualifica sua expressão permissiva, sentis raiva, com 3 negativos. Não pequeis. Segundo, não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Paulo não está permitindo a você ficar com raiva durante um dia. Ele está exortando a não armazenar raiva, pois pode virar raiz da amargura. E terceiro, nem deis lugar ao diabo. O que a Bíblia fala em Salmos 37:8? Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Então, essa raiva que não é justa, ela vai só fazer mal a nós mesmos. Tiago 1:19-20. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Porque a ira do ser humano, por que a gente tem que ser lento em se irar? Porque aí Tiago vai falar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Outro pecado que devemos evitar, o roubo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Efésios 4:28. A Bíblia diz, né? E quem rouba é filho de quem? Filho de Satanás. Por quê? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. O roubo inclui toda sorte de desonestidade que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence. Pesos, medidas, salários, trabalho, impostos, dízimo. Eu roubo quando não pago imposto? Rouba. Eu roubo quando compro um produto pirata? Roubo. Quando eu roubo um sinal de internet, de TV a cabo? Roubo. Da mesma forma como o diabo é mentiroso e assassino, é também ladrão. Não basta o desonesto parar de furtar. Paulo dá mais 2 ordens: trabalhar para o sustento próprio e trabalhar para ajudar os outros.
E essa passagem aqui me chamou muita atenção quando a Hernandes Dias Lopes cita Francis Folks, muito importante que eu e você devemos colocar em prática. Francis Folks tem razão quando diz que a motivação cristã para ganhar não é ter o suficiente somente para si e para os seus. E, além disso, ter talvez para o conforto e o luxo, mas ter para dar aos necessitados. Muito importante, né, meus irmãos? E isso falou muito comigo, porque muitas das vezes a gente tem nossos sonhos, nossos projetos pessoais, a gente quer prosperar, a gente quer ser abençoado. E a gente só pensa em nós mesmos. Mas é bíblico a gente pensar no próximo, e não apenas pensar, mas colocar em prática. Como diz aí o versículo bíblico, veja bem, para que tem que repartir com quem está atravessando o período de necessidade, porque isso vai mostrar que nós somos uma nova pessoa, vai mostrar que nós nos preocupamos com o corpo de Cristo, que nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Isso sim é um retrato de um novo eu. Nós precisamos sim mostrar essas características. Nós não devemos viver como nós vivíamos, como o mundo vive. Como é que as pessoas do mundo vivem? Roubando, mentindo, adulterando, sonegando impostos. Como é que as pessoas do mundo vivem? De forma egoísta, só pensam em si mesmas, só pensam no seu próprio prazer, não estão nem aí com o próximo. 1 Coríntios 6, 9 a 10. O que é que Paulo fala? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Olha só, ladrões, ninguém herdará o reino de Deus. Em quarto lugar, qual pecado nós devemos evitar? A pronúncia das palavras torpes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com a qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, 29 até o versículo 30. Aí Hernandes Dias Lopes vai falar o seguinte: o apóstolo volta-se do uso das nossas mãos para o uso da nossa boca. A palavra torpe vem do grego sapros, palavra que se emprega para árvores e frutos podres e peixe podre. É o tipo de palavra que prejudica os ouvintes. Um cristão não pode ter uma boca suja. Por que um cristão não pode ter uma boca suja? Olha só o que a Bíblia fala. Jesus mesmo falando em Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal, coisas más. Isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Olha só quanto é sério. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Palavra de Jesus Cristo. Provérbios 12, 18. As palavras do tagarela ferem como espada de 2 gumes. Todavia, a língua dos sábios promove a cura. Por fim, o quinto pecado que nós devemos evitar: a amargura. Efésios, capítulo 4, versículo 31 até o 32. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Paulo usa aqui 6 atitudes pecaminosas nos relacionamentos. Quais são essas 6 atitudes pecaminosas nos relacionamentos? E que nós cristãos, novo homem, que nós nascemos de novo, devemos evitar: a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e a malícia. Primeiro, a amargura. A palavra grega pikria, amargura, refere-se a um espírito azedo, uma conversa azeda, um espírito ressentido que se recusa a se reconciliar. É aquele estado irritado da mente que mantém o homem em perpétua animosidade
que tende a ter opiniões duras e descaridosas acerca dos seres humanos e das coisas, que o torna fechado, irritadiço e repulsivo em seu relacionamento em geral. Então, nós devemos evitar sermos pessoas amargas. Cólera, a palavra grega timos, cólera, traz a ideia de uma fúria apaixonada, refere-se a uma ira temporária. Mesmo que seja temporária, nós devemos evitar. Terceiro, ira. A palavra grega orge, ira, tem a ver com uma hostilidade mais firme e sombria, ou seja, uma ira mais sutil e profunda. É aquela questão, né? Não tem pecadinho nem pecadão. É pecado, é pecado. Quarto, gritaria. A palavra grega krauge, gritaria, descreve as pessoas que erguem a voz numa altercação, começam a gritar e até a berrar umas contra as outras. Quinto, blasfêmia. A palavra grega blasfêmia quer dizer falar mal dos outros, especialmente pelas costas, difamando e destruindo a reputação das pessoas. Isso acontece na igreja, no meio de nós, tudo isso? Ora, se não. É por isso que nós estamos falando aqui, para que a gente venha se aperfeiçoar. Sexto, malícia. A palavra grega kákia, malícia, quer dizer má vontade, incluindo desejar e tramar o mal contra as pessoas. E para concluir, essas atitudes pecaminosas devem ser substituídas pela benignidade, compaixão e perdão. Esse é o modelo de andar digno de Deus. Sermos pessoas benignas, bondosas, umas para com as outras. Sermos pessoas cheias de compaixão, como foi o bom samaritano, e perdoando uns aos outros. Isso é um retrato do novo homem. Portanto, meus amados irmãos, agradeço demais a sua atenção, que Deus abençoe a sua vida, a sua igreja, a sua família, o seu ministério, que Deus lhe dê a luz do entendimento da palavra de Deus, que Deus prospere o seu caminhar, o seu levantar, o seu deitar. Muito obrigado, Deus te abençoe mesmo. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.